Queridos, apesar das previsões pessimistas, negativas, que a gente escuta na televisão, nos jornais, as coisas, não é? O que nós temos ouvido do Senhor é completamente diferente do que se tem falado na televisão. O que nós temos ouvido do Senhor é que esse ano vai ser um ano abençoado por Deus. Um ano que nós vamos ver a misericórdia dEle, um ano que vai trazer alegria aos nossos corações, mas nós precisamos ter ouvido para ouvir o que Deus está falando. A gente às vezes tem muitos ouvidos para ouvir o pessimismo, o negativismo, essas coisas que se falam, e não temos ouvido para ouvir o que Deus está falando. E o que Deus está nos falando é que Ele vai nos abençoar. Agora, isso vai exigir de nós um posicionamento, isso vai exigir de nós uma atitude, isso vai exigir de nós uma reação. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 9, versículos de 14 a 17, versículos que já passamos por aqui várias vezes, mas sempre Deus nos mostra coisas novas, nos apresenta coisas novas, amém? Tem alguém aqui que repete roupa? Você repete roupa? Ou você é daqueles que usou a roupa nunca mais? Pronto. Nada, querido, a gente repete roupa. Se a gente deixar, as calças da gente vêm sozinha para a igreja. Então, queridos, nós às vezes também voltamos ao texto bíblico várias vezes no mesmo texto. Mas cada vez que a gente vai, é diferente, porque Deus fala algo novo, algo diferente, não é? Não é assim a comida da mamãe? Todo dia ela faz a mesma coisa, mas mãe, hoje está diferente a comida, está mais gostosa, né? A palavra de Deus também é assim. Mateus 9, o Senhor Jesus diz assim no versículo 14: Vieram depois os discípulos de João Batista, e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: pode acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas se põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Eu quero a sua mão estendida para mim, me abençoando. Pai querido e amado, nós buscamos agora a tua palavra. Vem falar conosco, Pai. Nós cremos, Pai, que esse é um ano de misericórdia, cremos que esse é um ano que nós vamos ver a alegria do Senhor nas nossas vidas, mas cada um de nós aqui, Pai, tem a sua luta. É verdade, Pai, que a tua graça nos sustenta a toda hora, o Senhor nos protege, nos livra. Então fala conosco, Pai, que essa palavra produza movimento do teu Espírito e traga as tuas bênçãos, não só para a nossa vida, mas para a nossa casa, para a nossa família e para todos nós. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Para quem não sabe, querido, no passado, o catete era uma referência no comércio de móveis. Eu não sei se você sabia, mas antigamente, quando a gente queria comprar móveis, a gente vinha para o catete, porque aqui tinha muitas casas de móveis, ainda tem umas sobrevivendo por aí, não é? A maioria delas todas com pessoas de origem judaica, que depois da Segunda Guerra vieram para o Brasil, se ocuparam aqui, né? A gente fez um mapeamento espiritual antes de entrar aqui como igreja, para saber um pouco da história do bairro, de tudo que aconteceu aqui. E aqui vieram muitos judeus e abriram várias coisas, não é? As casas de móveis aqui era a Nova Aurora, era o Novo Horizonte, a Nova Era, o Hotel Novo Mundo, todas as pessoas que estavam começando de novo. Então o catete, ele tem essa capacidade.
Aqui é um lugar onde se começa de novo. Aqui é um lugar onde se reconstrui. Aqui é um lugar onde se refaz a vida. Amém? Aqui é um lugar onde se começa de novo. Amém? E esse prédio aqui que você está, na sua origem, era uma loja de móveis Nova Era, não é? Todos eles, os proprietários de origem judaica, não é? E nós tivemos que trabalhar muito aqui para transformar uma loja de móveis numa igreja, não é? A gente tem que fazer muita mudança aqui nesse prédio. E essa é uma boa metáfora, uma boa ilustração da obra do Espírito Santo, a obra de mudanças que o Espírito Santo vem fazer na nossa vida. Amém, querido? Eu estou puxando daqui, assim como você pega um imóvel e transforma ele numa coisa que ele não era, assim também é a obra que o Espírito Santo faz na nossa vida. Porque quando a gente chega a Jesus Cristo, cada um chega com a sua história. Cada um chega com as suas marcas, com os seus registros, com as suas feridas, com a sua história pregressa, com tudo que já passou, com todas as conquistas que você já passou, com todas as perdas, não é? Com todas as sofrências que você já viveu. Você chega a Jesus Cristo e aí o Espírito Santo começa a fazer uma obra de transformação na vida de cada um de nós, uma obra de mudanças na nossa vida. E na hora, queridos, que o Espírito Santo começa a fazer essas mudanças na nossa vida, e nem na sua casa, você vai fazer uma mudança, tira uma parede, por alguma coisa, de repente tu fura um cano, e aquele cano derruba lá um negócio do esgoto. Meu pai, que confusão, para que eu fui mexer? Quando o Espírito Santo entra na nossa vida, querido, e começa a fazer as mudanças que precisam acontecer, não é? As transformações, começa a haver conflitos, choques, começa com uma porção de coisas começam a acontecer, e você se vê às vezes na necessidade de escolher situações que parecem incompatíveis para você, não é? Porque você chega com os seus hábitos, com os seus vícios, com os seus pecados. Você não, nós chegamos com toda a nossa história, e aí o Espírito Santo começa a nos curar, nos tratar, nos libertar, restaurar a nossa vida, mudar a nossa maneira de falar, de agir. E nessa hora, querido, começa a haver uns conflitos, porque eu vivia de uma maneira e o Espírito Santo começa a vir para mim viver de uma outra maneira agora, graças à obra de Jesus no Calvário e graças à presença do Espírito Santo que está morando dentro da gente. Amém, querido? E essa hora gera alguns conflitos aqui, querido. Eu tive, você teve, todos nós passamos por conflitos, choques entre quem a gente era e quem a gente passa a ser. Amém, querido? E foi mais ou menos isso que aconteceu aqui. Os discípulos de João Batista estavam acostumados a se relacionar com Deus de uma forma, né? Mas eles viram nos discípulos de Jesus e Jesus uma outra forma diferente. E aquilo gerou um conflito nos discípulos de João Batista. Você sabia que João Batista era radical? O que ele comia? Mel e gafanhoto. Então ele era radical, não é? E os discípulos de João Batista também seguiam a mesma linha dele. Os fariseus, que você leu aí, não é? Os fariseus praticavam o jejum 2 vezes por semana. Isso religiosamente, não é? E por isso eles se julgavam. E aí os discípulos de João Batista, vendo Jesus comendo e bebendo, e os seus discípulos comendo e bebendo, perguntaram: peraí, não estou entendendo, por que os teus discípulos não jejuam como nós? Eles eram discípulos de João Batista. E aí Jesus respondeu a pergunta deles, e Jesus fez uma analogia com uma festa de casamento. Quem é que vai jejuar numa festa de casamento?
Se é uma festa de casamento, tem comida e bebida, 0800. Não é verdade, querido? Como é que você vai jejuar numa festa de casamento? O noivo está presente, a noiva está presente, né? Aliás, a alegria de uma festa de casamento, querido, é a comida, é a bebida. Aliás, querido, vamos falar a verdade, uma das alegrias da vida é comer. Quem é que gosta de comer? Não é? É uma das alegrias da vida, é comer. E aí os discípulos de João Batista, como é que vocês não comem? Como é que vocês não jejuam se nós jejuamos? Então Jesus deu a resposta sobre o jejum. Na verdade, Jesus estava mostrando para eles, de forma metafórica, não é, ilustrativa, tudo que Jesus falava por parábola, Jesus estava mostrando para ele que quem era o noivo era ele. Enquanto ele estivesse presente, ninguém ia jejuar. Agora, ele deixa claro aqui no texto que depois da partida dele, ele espera que os seus discípulos jejuem. Não senti nenhum amém aí de misericórdia. Ele espera que a sua igreja jejue. Amém? Ele espera que aqueles que hoje estão aliançados com Deus, graças à obra de Jesus no Calvário, jejuem. Ele espera que o jejum, como a oração, como as ofertas, não é, façam parte da vida espiritual de todos. Agora, aqui nesse texto, Jesus mostra que o jejum, ele tem um objetivo. Ele ilustra aqui a ação do jejum nas nossas vidas. Por que que a gente deve fazer jejum? Por que que a gente pode fazer jejum? Para que serve jejuar? Jesus aqui, ele mostra. E ele mostra com duas parábolas. A parábola, não é, do pano no remendo novo, no pano velho, e do vinho novo no odre velho, não é? Um pano novo num vestido velho vai se romper. Um vinho novo num odre velho é aquele odre de couro, não é? Que já está endurecido, ressecado. O vinho, quando colocado ali dentro, o vinho expande, fermenta, ele não tem elasticidade e o odre se rompe e se perde todo o vinho. Amém? Aí Jesus aqui, queridos, está falando do conflito que nós todos vamos ter, que nós temos, entre a nossa velha vida e a nossa nova vida. Entre a nossa carne e a nossa, o espírito, a nossa natureza carnal e a nossa natureza espiritual. Então, Jesus aqui começa a explicar qual é o objetivo do jejum. Por que não é que o jejum é importante na nossa vida? Não é? O vinho novo e o remendo de pano novo é uma ilustração para nós da vida que Jesus comprou para nós na cruz do Calvário. Ele disse que eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Amém? Vida pela sua graça, vida pela obra do Espírito Santo. Amém? Vida em que nós vamos ser quem Deus quer que a gente seja e fazer o que Deus quer que a gente faça. Não pelas nossas obras, mas pela obra de Jesus na cruz do Calvário, né? Tudo que eu sou hoje, tudo que eu faço por causa de Jesus. Amém? Graças a Jesus Cristo. Então, querido, o pano velho e o odre velho, Jesus falava de uma forma que às vezes as pessoas não entendiam. O pano velho e o odre velho, ele está falando da nossa antiga maneira conhecida de viver. Cada um de nós, antes de chegar a Jesus Cristo, tinha uma maneira conhecida de viver. Amém, querido? Tudo que você era por você mesmo, sem Jesus. Às vezes as pessoas falam, vou contar uma coisa, aí é uma coisa que escandaliza um pouco, aí a pessoa diz, pastor, mas naquele tempo eu não tinha Jesus. Você lembra disso, quando você não tinha Jesus? Quando você não tinha Jesus,
Como é que você era? Da pá virada. Alguém já disse. Está entendendo? Então, aqui está fazendo um confronto, né? Todos nós aqui, queridos, sem exceção, antes de aceitar Jesus Cristo, antes de ter uma vida com Deus, aliançado com Deus, através da obra de Jesus no Calvário, nós éramos pessoas que tínhamos uma maneira conhecida de viver. Éramos donos do nosso próprio nariz. Tínhamos as nossas paixões. Quem é que aqui, que gostava muito de carnaval, brincou muito no carnaval, enchia a cara no carnaval? Tem alguém aqui? Tem um ali, eu e o Rogério, só nós dois, né? Não é? Todos nós aqui, queridos, tínhamos uma maneira conhecida de viver. Quem mandava? O meu nariz. Quem mandava? As minhas paixões. Quem mandava? As minhas inclinações. Quem mandava? As minhas feridas, as minhas mágoas, as coisas que eu tinha vivido com a minha maneira, não é? Naquele tempo não tinha Jesus Cristo na nossa vida. A gente até falava, ai Deus, ah Jesus, falava, não falava? E às vezes a gente até rezava, não rezava? Ai meu Deus, me ajuda, não sei o quê. Mas não frequentava igreja nenhuma, nunca tinha entregado a vida a Jesus Cristo, nunca tinha se batizado nas águas, nunca tinha pego numa Bíblia. Não é verdade, querido? Mas na hora do sufoco a gente gritava, ai meu Deus, me ajuda. Alguém fez isso no passado? Muitos de nós, né? Então, querido, todos nós tínhamos uma maneira conhecida de viver antes de Jesus Cristo entrar na nossa vida. Aí Jesus entra, Jesus traz o vinho novo. O que é o vinho novo? É uma outra maneira de viver. É uma nova vida. É viver em novidade de vida. Amém, querido? Porque antes não havia Jesus. Não é? Antes a gente não tinha Jesus. Pelo contrário, tinha uma porção de coisas que não tem nada a ver a gente falar aqui, né? Mas graças a um dia Jesus entrou, a palavra bateu no nosso coração, nós aceitamos a palavra, cremos que Jesus é o Filho de Deus, entregamos nossa vida, aí entrou Jesus. Amém? E graças à obra que Ele fez no Calvário, a presença do Espírito Santo, Ele começou a fazer mudanças na nossa vida, para a gente ser quem Ele quer que a gente seja, para a gente fazer o que Ele quer que a gente faça. Amém? Só, queridos, que essa nova maneira de viver é diferente da nossa maneira conhecida de viver de antigamente. Hoje eu tenho uma nova maneira de agir. Hoje eu tenho uma nova maneira de falar. Quem é que aqui, no passado, quando dava uma canelada, soltava um palavrão? Não é? E tem gente que tem que vigiar até hoje. Não é verdade? Hoje não, querido. A gente dá uma canelada e diz, aleluia. Glória a Deus. Então, querido, hoje, esse é o nosso caminho. A gente tem uma nova maneira de ser. A gente tem uma nova, nós somos novas criaturas. Dá uma cutucada aí, ó. Uma nova criatura, tá velha, mas é uma nova criatura. Amém, queridos? Hoje temos uma nova maneira de falar, de se posicionar. A gente hoje tem uma nova maneira de se relacionar, não é? Hoje a gente não é mais aquele funcionário que a gente era antigamente. A gente aprende a se submeter, a gente aprende a obedecer, a gente aprende a lidar com aqueles que estão em autoridade sobre nós. A gente tem um novo relacionamento com dinheiro, com finanças. A gente já não faz as coisas como fazia antes. Então, querido, essa nova maneira de ser que o Espírito Santo está fazendo na vida de cada um de nós, entra em choque, muitas vezes, com a nossa conhecida maneira de viver antiga. Entra em choque com a nossa carne.
com os seus desejos, com os seus apetites. Entra em choque com aquela vida antiga que a gente vivia antes sem Jesus Cristo. E aí começa a acontecer um conflito dentro da gente. Eu quero ser quem Deus quer que eu seja. Eu quero fazer o que Deus quer que eu faça. Mas parece que dentro de mim tem uma parte que não quer ser esse aí. Parece que dentro de mim tem uma parte que não quer fazer o que Deus quer fazer. Pelo contrário, quer fazer até o contrário. Alguém aqui sente isso, querido? Por um lado, você sabe o que você tem que ser, o que você tem que fazer. Por outro lado, existe uma parte dentro de você que não quer ser isso, que não quer fazer isso, que não quer ser tão certinho assim, que não quer ser tão correto assim, que não quer ser tão santo assim. Amém, querido? Então, querido, todos nós aqui vivemos esse conflito. Vivemos. Não é que tivemos um dia esse conflito. Todos nós aqui vivemos esse conflito. Não é? Existe uma parte de nós que quer ser quem Deus quer que eu seja. Diga amém, pelo amor de Deus. Existe uma parte de nós que quer fazer o que Deus quer que eu faça. Amém, querido? Existe uma parte dentro de nós que diz, não, pague o dízimo. Existe uma parte dentro de nós, seja obediente. Existe uma parte de nós, se submeta à direção que te deram. Existe uma parte dentro de nós, não guarda mágoa, não guarda ressentimento, perdoa. Jesus mandou perdoar 70 vezes 7. Amém? Existe uma parte dentro de nós que diz, não, agrada a Deus, não se preocupe em agradar a Deus. Existe uma parte de nós que diz, se submeta, se santifique. Amém, querido? Quantos reconhecem que existe essa parte dentro de nós? Não, você é um cristão, você é um crente. Cuidado com o que você fala, cuidado como você age, não é? Você é a luz do mundo, você é sal da terra, tua família está te olhando, teus colegas de trabalho estão te prestando atenção em você, porque você chega de Bíblia, solta salmo aqui e não sei o quê. Então existe uma parte de nós que quer fazer o que agrada a Deus, mas existe dentro de nós, querido, uma outra parte que é a nossa natureza carnal, que quer ter e fazer o que Deus não quer para a nossa vida. Tem isso também dentro de nós. E essa parte carnal, ela é muito afetada pelas nossas emoções. Ela é muito afetada pelos nossos afetos e desafetos. Ela é muito afetada pelo abandono que a gente já sofreu, não é? As traições, a rejeição, os maltratos que a gente já passou, os abusos. Então, queridos, a gente fica, por um lado, aqui na minha cabeça, eu digo, não, eu quero ser quem Deus quer que eu seja, eu quero fazer o que Deus quer que eu faça, né? Se levanta, vai para a igreja, vai orar, vai, né? Tem uma parte que nos puxa para cima, querido. Né? Para você ser quem Deus quer que você seja e fazer o que Deus quer que você faça. Mas tem um outro lado dentro da gente, querido, a nossa carne, que nos puxa para baixo. Porque a nossa carne é egoísta, ela é interesseira, ela quer ser servida, ela tem as suas emoções muitas vezes disfuncionais, ela não quer ser quem Deus quer que você seja, né? Olha só que eu não estou falando nem do diabo, o diabo está do lado de fora, é outro departamento, é uma parte que está dentro de nós, vai lá e diz umas poucas e boas, faz mais, pega o cabo de vassoura e quebra na cabeça dela. Alguém aqui já ouviu essa voz dentro de você? Não é? Mas tem uma outra voz que diz, calma, respira, fica quieto, amém. Sabe aquela historinha, querido, do anjozinho falando aqui, do demôniozinho falando aqui? É bem claro, é assim mesmo. A gente tem uma parte da gente, eu quero ser santo, eu quero dar um bom testemunho, eu quero ser fiel à minha esposa.
Amém? Eu quero dar o melhor para o meu marido, para minha esposa, para os meus filhos. Amém? Mas existe uma outra parte. Olha lá, cara. Um pitel está te dando maior mole. Esconde essa Bíblia, tira a aliança. Nenhum homem aqui nunca escutou isso não, né? Só o pastor. Então, querido, a vida da gente é isso que está aí, ó. É uma bipolaridade espiritual. O que é um bipolar, queridos? Só para dar uma explicação. Bipolar é aquela pessoa que um dia ela está eufórica, nas nuvens, alegre, contente, e no outro dia ela está na depressão, quer se matar, quer morrer. Então, às vezes, você não sabe quem é que está aí. É o alegre ou é o deprimido? Está entendendo? Isso é uma bipolaridade espiritual, uma enfermidade que hoje tem tratamento, tem remédio. As pessoas podem tomar remédio e viver a vida muito bem. Amém? Não é motivo para ser afastado pelo NPS, não. Amém? Mas trazendo isso aqui para a nossa área, a nossa vida muitas vezes é assim. Tem uma hora, querido, que a gente é um show de espiritualidade. Tem uma hora que a gente é um exemplo de crente, de cristãos. Tem hora, querido, nós somos as melhores pessoas do mundo. Somos simpáticos, né? Dá um sorriso para o seu irmão. Somos simpáticos, somos amorosos, respeitadores, amém? Perdoadores, pacificadores, tolerantes, pacientes, aguentamos uma porção de coisa, amém? Mas tem horas, querido, que nós somos exatamente o contrário disso tudo. Nós somos carnais. Tem hora que a gente é rabugento, briguento, implicante. Quem aqui reconhece que tem hora que você é implicante? Reclama de besteira. Reclama que o grão do arroz caiu no chão. Tem hora, querido, que nós somos egoístas. Marcamos o horário e nem chegamos, chegamos fora do horário. Marcamos, fazemos um compromisso e não cumprimos o compromisso. Tem hora que a gente é irresponsável. Amém, querido? Tem hora que nós somos acusadores, somos cheios de mimimi, tô magoado, tô ferido, tô magoado. Amém, querido? Então, queridos, olha aqui, o que eu estou falando aqui, estou narrando aqui, grande parte dos cristãos vivem assim. Grande parte da igreja de Jesus Cristo vive assim. Até pastores vivem assim, nessa bipolaridade espiritual. Uma hora eles andam no espírito, outra hora eles vivem na carne. E é aqui que o jejum faz a diferença. Amém, querido? Eu estou falando isso tudo para explicar que Jesus estava respondendo porque os discípulos dele não jejuavam. E aí Jesus aqui responde. Então, querido, é aqui, nessa questão de uma hora você está muito espiritual, e na outra hora muito carnal, uma hora você é santo, uma outra hora você solta palavrão, xinga, não é? É aqui que o jejum faz a diferença. O alvo do jejum, o objetivo do jejum, não é mudar a Deus. Deus não muda. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Quando a gente faz jejum, não faz jejum para obrigar a Deus a fazer alguma coisa que a gente quer. Jejum não tem esse sentido, queridos. Mudar a Deus, torcer o braço de Deus. Não. O jejum, o objetivo do jejum é mudar a nós mesmos. O objetivo do jejum
é trabalhar com a nossa carne. Amém, querido? O objetivo do jejum é crucificar a nossa carne, mortificar a nossa carne, tirar a soberba do nosso coração, tirar esse nariz em pé do nosso coração, tirar o desmando do nosso coração, tirar a maldade do nosso coração, tirar a irresponsabilidade, descompromisso do nosso coração, amém? Tirar o egoísmo do nosso coração, tirar da gente esse ego inflado, não é aquela pessoa que se acha. Você conhece alguém assim? Que se acha, parece que é a última Coca-Cola no deserto, não é, queridos? Então, quando a gente faz jejum, Deus, o Espírito Santo, trabalha com a nossa carne, põe limite na nossa carne, amém, querido? Equilibra as nossas emoções, cura as nossas feridas, não é? Começa a nos dar um domínio sobre o falar, um domínio sobre o agir, ele vai nos transformando. Eu tenho conversado com algumas pessoas, nós estamos em jejum desde o dia 1º, não é? Alguns de nós, e eu digo, você tem notado a ação do jejum na tua vida? E a gente tem ouvido a resposta de muitos. Eu estou calado. Ah, eu estou quieto. Ah, me fizeram uma coisa e eu reagi de outra forma. Porque o jejum, querido, ele trabalha com a nossa carne. Ele coloca a nossa carne. Quem manda na gente não é a carne, é o Espírito. Amém, querido? Quem manda na gente é o domínio próprio que o Espírito Santo nos dá. Amém, queridos? Por isso que isso já é uma vitória, querido. Não é? Onde falava para Maria José, minha esposa, aleluia, uma semana sem e não morri. E estou feliz. Eu estou contente. Amém, querido? Estou alegre. Amém? Ainda temos mais aí até o final do mês para cumprir. Então, querido, quando eu trabalho, quando a gente faz jejum, o Espírito Santo, ele tem liberdade. Você dá a oportunidade ao Espírito Santo de te levar a uma condição que aquela maneira conhecida de viver não mande mais na sua vida. Que a tua carne não comande a tua vida. Amém? Que as tuas emoções machucadas não dirijam a tua vida. Você dá a oportunidade do Espírito Santo trabalhar com o teu gênio. Quem aqui tem um gênio, um temperamento forte? Tem alguma mulher aqui com um temperamento forte? Nenhuma, são dóceis, submissas. Tem alguém aqui teimoso? Não é? Então, quando a gente faz jejum, queridos, o Espírito Santo, a gente dá a oportunidade dele para ele trabalhar com a nossa carne, para que a nossa carne não seja obstáculo às manifestações do Espírito Santo na nossa vida. Quantas vezes aqui na igreja, Zilda aqui está aqui presente, fundou a igreja junto comigo. Quantas vezes nas nossas reuniões a gente diz assim, vamos colocar fulano na liderança disso, e às vezes os próprios mesmo, não pastor, isso aí não pode não, porque olha, é uma pessoa que é difícil de se relacionar, é autoritário, é mandão, não se submete, não tem horário, não tem responsabilidade, corta. Não é verdade, Zilda? Não é? Por quê, querido? Então, quando eu faço jejum, Deus trabalha com o meu temperamento, trabalha com a minha teimosia, trabalha com esse gênio que eu tenho. Quem aqui tem um gênio? Ninguém, né? Vem, querido? Querido, isso é obstáculo à obra do Espírito na nossa vida? É aquela pessoa que entorna o vinho.
ela explode, qualquer coisa explode, qualquer coisa dá piti, qualquer coisa faz escândalo, qualquer coisa faz barraco. Aí o vinho vai para onde? Vai embora, não se conserva. Então, queridos, o jejum, ele tem uma atuação muito especial. Ele trabalha com a minha carne. Ele coloca amor, ele coloca alegria, ele coloca paz, longanimidade, fidelidade, mansidão. Então, querido, o nosso propósito com esse jejum é operar mudanças na nossa vida. É ajudar o Espírito Santo, como dizia o Bispo Roberto, olha o que Deus está fazendo e ajuda a Deus fazer o que Ele quer fazer. Ajudar o Espírito Santo a obra que Ele está fazendo. O Espírito Santo está fazendo uma obra na tua vida. Mas você tem que ajudar Ele. Amém, querido? Eu já falei isso aqui, vou falar outra vez. A irmã chega aqui desesperada, angustiada, aflita, problema, não sei, vamos orar. Oramos. Cadê a irmã? Eu digo assim, olha, peguei uma pessoa que conhece, olha, dá um recado para ela, vê se ela ajuda a Deus a fazer o que Ele quer fazer na vida dela. Porque em casa, deitado, vendo a novela, vai ser difícil de Deus te ajudar. Vem para a igreja, está se arrastando, está chumbada, está derrubado, mas vem para a igreja, porque aqui você dá a mão ao teu irmão, o teu irmão dá a mão a você, a gente ora, a gente clama, a gente ouve a palavra. Você se levanta e Deus te dá a vitória. Amém, querido? Eu sou do tempo que se botava pano de prato em cima do fogão. Não sei se isso ainda se faz, né? Mas no meu tempo, na minha casa, lá no Meia, né, tinha um pano de prato em cima do fogão da minha mãe. Quem cedo madruga, Deus ajuda. Isso ficou gravado no meu coração. Olha só, quer ver um ano extraordinário na tua vida, um ano de alegrias, um ano de misericórdia? Faz a tua parte, meu irmão. Faz a tua parte, amém? Eu não posso trazer você para a igreja, você que tem que vir para a igreja. Eu não posso ler a Bíblia por você, você que tem que ler a Bíblia. Eu não posso orar por você, você que tem que dobrar o joelho. Eu não posso jejuar por você, você que tem que jejuar. Amém? Mas hoje os crentes aí que quer tudo do céu, não quer fazer força nenhuma. Amém, querido? Então, querido, o nosso propósito com esse jejum é que Deus venha operar mudanças em nós, porque mudando nós, muda tudo. Se Deus te muda, Ele muda a tua casa, Ele muda a tua família. Amém, querido? Então, queridos, eu queria encorajar você que está nesse propósito de jejum com a gente, não é? Eu sei que você tem necessidade de milagres, eu fiz questão até de colocar essa oração no princípio, porque eu sei que tem gente que chega com necessidade na igreja, aí escuta uma palavra, vai jejuar, que palavra, né? Então, queridos, eu sei que você tem necessidade, mas olha, Deus agindo na nossa vida, Ele age na nossa casa, Ele age na nossa família, né? Então a gente tem que ter coragem de colocar diante de Deus a nossa própria pessoa. A gente às vezes quer que os outros mudem, mas a gente não quer mudar. Então o que a gente tem coragem de colocar, vou colocar meu temperamento, as dificuldades que eu tenho na vida de relacionamento, o meu calcanhar de Aquiles. Todo mundo tem um calcanhar de Aquiles, um ponto frágil, amém? Uma tentação que vive te perseguindo. Todos nós temos, querido, áreas da nossa vida que a gente quer ver mudanças, amém? Não é que você, está claro que você não está alegre, né? Então, querido, que a gente tenha coragem de fazer isso, amém? Em vez de resistir à convicção que o Espírito Santo está trazendo, pelo contrário, reconhecer a verdade. Eu reconheço o meu pecado, eu reconheço a minha fraqueza, eu reconheço que a minha carne é exacerbada, que tem o controle de tudo. A Bíblia diz que o pecado não vai ter domínio sobre nós. Se Deus está em nós, o pecado não vai ter domínio. Então eu tenho que dominar o pecado, é eu.
com a ajuda de Deus, do Espírito Santo. Aí vem o jejum, minha gente, aí vem a oração, aí vem a igreja, amém? Reconhecer que existe maldade no nosso coração, querido. Tem hora que a gente é muito mal, tem hora que a gente é cruel, tem hora que a gente fala coisa que não devia falar, amém, querido? Tem hora que falta paciência, amém, queridos? Então, queridos, que a gente possa, nesses dias, se dedicar ao jejum e oração, sabendo que a obra que Deus está fazendo, não é do lado de fora, é do lado de dentro. Mas se o lado de dentro não mudar, o lado de fora não muda. Então, quando a gente se dedica ao jejum, Deus está trabalhando dentro de mim, não é? A nossa carne quer que Deus mude todo mundo. A gente aponta a culpa em todo mundo, mas não tem coragem de olhar para si mesmo, reconhecer seus pecados, seus erros. Então, a nossa oração, né? Queremos orar assim, ó, Pai, eu quero ser quem o Senhor quer que eu seja e fazer o que o Senhor quer que eu faça. Mas às vezes, né, depois você vai ler lá Romanos 7, você vai ver Paulo lá falando, por um lado, eu quero fazer o que Deus me pede, por outro lado, tem uma força que me impede. Desgraçado homem que eu sou, porque ele também tinha as bipolaridades dele espirituais. Na hora que ele queria ser quem ele tinha que ser, o apóstolo Paulo, mas tinha horas que aquele fariseu que ele era, o legalismo que ele tinha dentro dele, queria aflorar. Amém, querido? Então, queridos, então nosso jejum, para explicar um pouco, por que a gente está fazendo o jejum? É para Deus trabalhar na nossa vida. Porque Deus trabalhando na minha vida, a minha casa vai mudar. A minha família vai mudar. O casamento vai mudar. O meu local de trabalho vai mudar. Por quê? Porque Deus começa do menor para o maior. Ele começa a partir de uma pessoa, ele provoca uma transformação num grupo maior. Amém, querido? Então, como alguns estão dizendo, para que jejuar? Para crucificar. Quando me faz essa pergunta, já ia falar uma palavra que eu não vou falar. Olha como o jejum é bom. Mas quando me faz essa pergunta, para que jejuar? Aí eu digo assim, para crucificar o teu orgulho, para tirar a tora que está no teu olho, que não te deixa enxergar. Amém? Tu vê cisco no olho de todo mundo e não vê a tora que está no teu. Eu dou logo uma resposta assim, bem carnal, para ver se a pessoa cai no espiritual. Amém? Não é? Então, querido, todos nós aqui vivemos esse conflito. Uma hora somos espirituais, uma hora somos carnais. E o jejum, não é só ele, o jejum, a oração, o louvor, a adoração, a obediência, a submissão, a congregação, não é? A palavra, tem tudo o seu poder, mas o jejum, de uma maneira especial, ele te limita, porque você não come o que você gostaria de comer. Então você se nega a comer, não é? E faz isso para Deus. Isso é interessante, queridos, porque você começa a ver que você começa a se limitar numa porção de áreas. Parece que isso vai para o cérebro. Certa ocasião, eu estava atendendo uma pessoa aqui na igreja que tinha problema com bebida. Tem crente que tem problema com bebida? Tem? E aí eu tinha sido orientado por uma pessoa, que eu tinha pedido uma supervisão. Como é que ajuda uma pessoa, é alcoólatra, bebe todo dia é vinho, todo dia é vinho. Como é que eu trabalho com uma pessoa? Aí me deram uma orientação. Aí eu perguntei para essa pessoa, olha que coisa interessante. Como é que você bebe vinho? Como é que você faz para beber vinho? Qual é o ritual para você beber? Eu ligo a televisão, boto um filme, vou lá na geladeira,
corto o salaminho em várias fatiazinhas, boto umas azeitonas verdes e vou assistir televisão. Como azeitona, como salaminho e tomo meu vinho. Só que ela era filha de alcoólatra, um irmão alcoólatra, era uma mulher, né? E aí eu peguei assim, porque eu fui orientado, né? Como é que a gente vai fazer um jejum para essa pessoa aqui? Eu digo assim, olha só, você poderia ficar durante um mês sem comer salaminho e azeitona? Não ataquei o principal, né, minha gente? Não fui no osso, não. Você poderia ficar um mês sem comer salaminho e sem comer azeitona? Pode ver seu filme. Nem falei do vinho. Não toquei na história. Ela olhou assim, dá. Então tá bom, faz isso. Passou um mês, ela voltou. E aí, conseguiu não comer azeitona? Consegui. Conseguiu não comer o salaminho? Consegui, até emagreci. Nem toquei no vinho, querido. Aí ela se vira, mas sabe o que aconteceu? Eu parei de beber. É interessante, querido, o nosso cérebro, quando a gente faz uma limitação, ele leva essa limitação para outras áreas. E é por isso que o jejum tem poder. Você faz o jejum, e aí o cérebro entende que é limitação, você passa a comer menos, você passa a gritar menos, você passa a gastar menos. Amém? Sexta-feira eu fui ao shopping com a minha mulher, e ela, vamos comprar isso? Não, não quero nada. Vamos comprar isso? Não quero nada. Não, vamos comprar isso? Não quero. Depois cheguei em casa, engraçado, né? Não comprei nada para mim, só para ela. Está entendendo, queridos? Então, o jejum, ele dá um equilíbrio na gente. Amém? Quantos estão gostando dessa mensagem? Digam amém. Quantos estão que estou doido para ir para casa para comer? Então, queridos, Deus quer fazer, Deus quer operar, Deus quer manifestar o seu poder. E a gente está fazendo o jejum só pela direção de Deus, para agradar a Deus. Amém? Jejum é bíblico. Jesus falado, quando jejuardes, não fiquem contristados. Amém? Jesus falou. Então jejum é bíblico, não é da lei, não. É bíblico. Amém? Tem muitas passagens sobre jejum na palavra de Deus, não é? Mas quando nós fazemos isso, a gente agrada a Deus, e Deus lida com coisas que não estão tratadas dentro de nós. Amém, querido? Com emoções, com fraquezas, com pecados. Amém? O Espírito Santo, o jejum, ele tem essa capacidade, dá condição de lidar com isso. Às vezes uma pessoa me fala, olha, eu estou com um problema, meu problema é mulher. Ah, não posso ver mulher. Ah, meu problema é pornografia. Meu problema é bingo. Ah, meu problema é isso. Ah, meu problema é isso. Meu irmão, oração e jejum. Eu não vou ter uma pílula dourada aqui. Eu não vou fazer uma oração que você vai parar. Oração e jejum. Jejua. Senhor, eu quero parar com o bingo. Isso no tempo do bingo, né? Isso não se fala mais hoje. Mas teve uma época aí que era todo mundo no bingo, os crentes indo para o bingo. Então, Senhor, bota isso diante de Deus. Pastor, não posso ver mulher. Estou atrás de tudo que é mulher. Meu irmão, banho frio, oração e jejum. Amém, querido? Lidar com a nossa carne, querido, só com jejum. Tira o garfo do meu irmão. Amém? Vocês ainda me amam? Eu amo muito vocês, tá? Amo vocês de coração. Essa palavra que eu estou pregando para vocês, eu estou pregando para mim. Amém? Eu, como você, também tenho meus conflitos. Tem os meus dias que eu fico animado, confiante, tem dia que eu fico deprimido, abatido. Então, eu também. Por quê? Porque a gente tem o lado espiritual, que a gente precisa alimentar, e a gente tem a carne. Eu termino com aquela ilustração, né, que o espírito é a pomba,
que você tem em casa. A carne é o pitbull que você tem em casa. Amém? A pomba fica na janela, o pitbull fica ali. Quem é que vai vencer? Quem você alimentar mais. Para de dar comida para o pitbull. Ele vai emagrecer. Tadinho mesmo, não tem que ter pena dele não. Para de alimentar a carne e alimenta o espírito. Anda no espírito. Amém? E Deus vai fazer o que Ele tem que fazer nas nossas vidas. Amém? Pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Vamos ficar de pé. Eu queria que você, como eu, tivesse coragem de olhar para dentro de você mesmo e ver conflitos que você tem. Na tua vida pessoal. Ver pontos de fragilidade. Né? Calcanhar de Aquiles. Aquiles foi um guerreiro poderoso, que usava uma armadura que cobria ele todo, e ninguém matava Aquiles, mas só que no calcanhar dele havia uma pequena abertura na sua sandália, e um dia um dos seus inimigos jogou uma flecha exatamente no calcanhar e destruiu Aquiles, e Aquiles perdeu. Então, queridos, cada um de nós aqui temos um calcanhar de Aquiles. Às vezes são as emoções, são mais frágeis, não é? Você talvez já sofreu rejeição, abandono, então tudo isso te machuca, te fere. Alguns a sua carne é completamente descontrolada, não é? Então, queria que você colocasse diante de Deus uma parte que é um conflito para você. Você quer ser o que Deus quer ser, mas é tão difícil. Você quer fazer, puxa, eu queria fazer o que Deus quer. Às vezes é um relacionamento, querido. Você queria viver tão bem com aquela pessoa, mas é tão difícil. E você diz, meu Deus, eu não consigo lidar com essa pessoa. É aí, querido, que o jejum trabalha e muda a vida da gente. Ele muda de dentro para fora. Ele trabalha dentro de nós, e trabalhando dentro de nós, Ele muda tudo ao nosso redor. Pai querido, eu oro por cada irmão aqui. Existem aqueles que estão no propósito de jejum, mas existem aqueles que também ouviram a Tua palavra. É impossível a gente dizer que isso não é verdade, porque é verdade, Pai. Às vezes nós somos bipolares espirituais. Um dia estamos cheios de fé, de ânimos, queremos trabalhar. No outro dia, queremos morrer, acha que não tem mais solução, que não tem mais saída. Nos ajuda, Pai, a alimentar o nosso espírito, Pai. Nos ajuda, Pai, a colocar a nossa carne de dieta. Pai, nos ajuda a não alimentar a nossa carne com os seus desejos, com concupiscência. Nos ajuda, Pai, a crucificar o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa arrogância, querendo ser o que diz tudo, o que entende de tudo, que sabe. Nos ajuda a crucificar, para que isso não venha atrapalhar a obra que Teu Espírito está fazendo na vida de cada um de nós. Esse ano, Pai, vai ser um ano ricamente abençoado, porque nós estamos Te agradando, Pai, buscando a Tua presença, ouvindo a Tua palavra, perdoando, limpando o coração, purificando o coração, jejuando. Estamos fazendo aquilo que Te agrada. E quando nós agradamos ao Senhor, o que é que vai nos faltar?
Agrada-te do Senhor e Ele satisfará até desejos do teu coração. Coisas que você não fala para ninguém, você não diz para ninguém, Deus vai satisfazer. Porque a vida que você está vivendo tem agradado o coração dele. Então, Pai querido, eu coloco cada um que está aqui no seu jejum, ou cada um que está aqui, Pai, ouvindo essa palavra, não é? Que nós saibamos, Pai, alimentar o Espírito, que a gente saiba andar no Espírito. Nos ajuda, Pai, a perseverarmos no nosso jejum, e que esse jejum traga muitos frutos para a nossa vida. E trazendo frutos para a nossa vida, a nossa casa vai passar por mudanças, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa igreja vai mudar, porque o Senhor está trabalhando com a vida de cada um de nós. Muito obrigado, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Dá um abraço, seu irmão, cheio de amor, cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo. Amém? Abençoa a vida do teu irmão. Dá um abraço de verdade nele. Amém? Deus é muito bom.